Agora eu gostaria de compartilhar com vocês um assunto que também alguém me perguntou e gostaria que eu falasse sobre ele. O assunto específico é jejum. E eu gostaria então de ler algumas passagens da Bíblia. Enquanto isso, vamos conversando. Primeira passagem é Mateus 6. Eu marquei, viu, irmãos, que é bastante passagem. Mateus 6, versículo 16 até o 18. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então, o primeiro ponto que nós encontramos, assim, que eu gostaria de compartilhar, é o fato de que o jejum é algo em secreto, não devemos ficar anunciando isso para ninguém, deve ter um comportamento normal, nós precisamos estar bem arrumado, cabelo penteado, mesmo com o momento do jejum. Se eu fizer alguma coisa para que eu seja reconhecido para os homens, não valeu nada. Claro, muito claro aqui em Mateus capítulo 6, que o jejum não deve ser de aparência, ninguém deve ficar sabendo, é algo secreto entre Deus, o Pai e você. Um outro ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês, agora eu quero ir lá em Isaías 58, o que realmente o Senhor espera do jejum. Algumas pessoas acham que jejum é, vou ficar sem comer 20 dias, uma semana. Mas vamos ler o que diz Isaías 58, para a gente poder entender um pouquinho melhor. Veja, versículo 6 até o 8, acho que é. Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua garganta, a tua retaguarda. Vamos ler o 9. Então clamarás, e o Senhor te responderás. Gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso. Então, irmão, nesse trecho fica claro que a expectativa de Deus sobre o jejum é um comportamento de vida, é uma maneira de viver, é uma relação que nós temos com Ele em relação à nossa vida e à maneira que vivemos. Preste atenção nesse capítulo de Isaías 58 e leia com muito cuidado. Agora vamos falar um pouquinho de jejuns que aconteceram no Velho Testamento. 2 ou 3 só para nós podermos nos sintonizar. O primeiro que eu quero falar é Moisés, Êxodo 34. Êxodo 34, penso que é o versículo 8. Não é o 8. Êxodo 34 é o 28. E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança.
as 10 palavras ou os 10 mandamentos. Vejam, irmãos, isto nos fala de comunhão com Deus. Moisés estava ali, naquele monte, 40 dias com o Senhor, em íntima comunhão, num relacionamento íntimo, é muito forte. Então aqui nós vemos um jejum que aconteceu, porque naturalmente Moisés esteve nessa intimidade com Deus, na presença de Deus, 40 dias e 40 noites. Um caso específico e especial, que nos mostra intimidade. Um outro que eu gostaria de ver está em 1 Reis 19. Vamos lá, 1 Reis 19, vamos abrir nas nossas Bíblias. 1 Reis 19, versículo 8. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. Veja, vou ler o versículo 7. Voltou-se segunda vez o anjo do Senhor, tocou, ele disse: levanta-te e come, porque o caminho que te será sobremodo é longo. Nós estamos falando aqui de Elias, numa situação que ele enfrentou Jezabel. E agora, depois de tempos ali, Elias se preparou para uma longa viagem. Então, esse momento aqui nos mostra que Elias ficou um tempo ali, tranquilo, ouvindo o que Deus tinha para ele. Nós não podemos perder de vista, irmão, que todas as situações do jejum estão relacionadas à intimidade. Ela não está relacionado a eu fazer jejum por benefício de alguma coisa, fazer jejum para isso ou para aquilo. O benefício do jejum é intimidade com Deus, é entre você e Deus. E aqui nós vemos isso que também aconteceu. O próximo texto interessante que eu gostaria de ler, 2 Crônicas, capítulo 20. E acho que essa daqui é muito boa para nós aprendermos alguma coisa. 2 Crônicas 20. 2 Crônicas, capítulo 20. O versículo que eu gostaria de ler com os irmãos. Vamos ler do 1 em diante. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com algum dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão Hazazon Tamar, que é em Engedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em toda o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Mais uma vez nós vemos jejum como intimidade, buscando ao Senhor para que o Senhor os ajudasse. Um jejum coletivo proclamado por uma situação de guerra e onde Josafá tinha medo no coração. Então, qual é a melhor alternativa no momento de medo? Buscar ao Senhor. E isso fez esse povo. Mas sempre lembrando, irmãos, de Isaías 58. Intimidade com Deus, relacionada à nossa vida. E agora eu queria lembrar vocês, eu queria dar uma mudada de perspectiva, que o Senhor Jesus, lá em Lucas 18, ele nos ensinou alguma coisa. Diz assim lá naquele texto do publicano, versículo 11,
O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, jejuo 2 vezes por semana. O Senhor Jesus fala que essa oração não foi ouvida. Esse jejum não serviu para nada. Então, querido, mais uma vez voltando, intimidade com Deus particular. Eu não estou aqui dizendo que você deve ou não deve fazer jejum, pode ou não pode. Eu estou mostrando para você que o jejum é algo pessoal, individual e uma escolha sua. Uma outra coisa interessante da gente ver, o Senhor Jesus falou, Mateus 9, eu gosto muito dessa relação, desse texto de Mateus 9, 14 e 15, acredito eu que seja. É isso aí. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem acaso estas pessoas... Respondeu-lhes Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com ele? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Queridos irmãos, eu creio nesse texto que o nosso maior jejum está relacionado em que o Senhor Jesus não está mais vivendo fisicamente entre nós. É a nossa comunhão pessoal com Ele. Expressa o nosso verdadeiro jejum, a comunhão que temos com o Senhor baseado nesse texto. Nesses dias em que refletem o Senhor ter sido levado até o dia que nós formos ter novamente com Ele pessoalmente, é o maior tempo de jejum que nós vivemos. Essa separação física, mas que é quebrada quando realmente temos comunhão pela fé. Eu gosto muito desse texto para pensar nisso. O maior jejum é o tempo que nós estamos vivendo pela fé, com a expectativa do Senhor no nosso coração. Mas ainda quero falar, eu confesso que eu fui buscar ajuda de William MacDonald e eu gostaria de compartilhar algumas coisas que eu vi através dele. Atos 27 e 32, vamos ler. Atos 27 e 32, eu não sei tudo, né, irmão? Então é bom a gente buscar ajuda. Atos 27 diz assim, Atos 27 e 32. Atos 27. Então os soldados cortaram os cabos do bote e os deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tem provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa. Para entendermos isso, que eu gostaria de compartilhar, que eu aprendi ali com o William MacDonald, nós temos que ler 2 Coríntios 11, 27. É uma fala de Paulo. E aí nós vamos poder relacionar com esse texto de Atos. Diz assim, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Isso nos fala de um jejum
não por escolha própria, porque ocorreu, ficou sem comer, necessidade, Deus proporcionou. Então existe também essa situação do jejum proporcionado pela circunstância. E nós devemos nos alegrar ainda assim. É isso que nós precisamos prestar atenção nesses dois textos. E ainda Lucas 37, que eu queria encerrar, então, Lucas 2, versículo 37, que nos mostra que o jejum tem que ser acompanhado de oração. Ou melhor, deve ser acompanhado, né? Eu não quero colocar aqui, estabelecer isso ou aquilo. Vamos ler o 36. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Avançara em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos, e não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E agora, Atos 14, 23. Atos 14, 23. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbítero depois de orar com jejum, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Então eu quero encerrar essa minha palavra dizendo para você, o jejum é uma opção pessoal, íntima entre você e Deus, que você deve fortalecer a sua comunhão, a sua intimidade com Deus. E baseado no que nós temos visto hoje, ele não tem regra, ele não tem uma doutrina específica escrito na Bíblia, faça assim, faça assado, e ele tem que te levar à comunhão com Deus. Como você pode fazer isso? Fica a seu critério. Talvez você pode buscar mais comunhão, abrindo mão do lazer, abrindo mão da televisão, abrindo mão de algumas coisas que você gosta, ou sei lá. Mas basicamente o jejum é uma escolha sua para fortalecer a sua comunhão com Deus, a sua relação pessoal. E é muito importante você lembrar que isso é uma coisa particular e que não deve ser promovida aos 4 ventos. Você não deve ficar compartilhando com todo mundo. Foi um pouquinho mais longo do que estão acostumados, mas eu queria responder a pergunta da irmã que me fez sobre jejum e eu precisava então de um pouquinho mais de tempo. Um beijo no seu coração, um ótimo final de semana.